Agora são 6 horas e 35 minutos, nós já voltamos com o Manhã no Ar. Chegou a hora da nossa entrevista do dia e a gente continua recebendo representantes das principais instituições aqui do estado para fazer um balanço do ano que se encerra e também saber o que eles projetam para 2018. A nova lei trabalhista passou a vigorar há 2 meses. E de acordo com o procurador-chefe do trabalho aqui no Amazonas, essa nova legislação traz sérios riscos aos direitos alcançados pelos trabalhadores. Esse ano o órgão também levantou outra questão preocupante, que é em relação a outros anos e também dados de 2016, que apontam uma diminuição dos casos de trabalho escravo na região norte. Mas para o MPT, esse número não representa a realidade. O problema é que a fiscalização, nesse sentido, foi reduzida e por causa da falta de verbas, isso tem agravado. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo agora o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, aqui no estado e também em Roraima, Jorcinei Dourado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e bom dia para o senhor. Bom dia, Carol. Bom, nós falamos aí de algumas questões, mas eu quero começar falando sobre a reforma trabalhista. Como é que o senhor vê essa questão? Nós temos aí um tempinho de vigor, como é que está essa situação? Olha, ainda não, como a norma entrou em vigor há pouco tempo, né, um pouco mais de um mês, nós ainda não temos números, né, para fazer uma avaliação. Falou-se muito na mídia que houve uma redução significativa de ações e esse fato aconteceu, mas nós não acreditamos que tenha sido por conta da reforma de estar desestimulando, por ter imposto alguns ônus, né, de pagamento de custas, honorários advocatícios aos trabalhadores, algo que não acontecia anteriormente. Mas nós acreditamos que houve uma antecipação de demandas, de ajuizamento de ações antes da entrada em vigor da nova lei, justamente por conta de uma realidade que todos já conheciam. Com a entrada em vigor de uma nova lei, as pessoas ficam meio receosas e acabam que por isso houve essa antecipação. Então, nós estamos num momento de transição, acreditamos que, o Ministério Público acredita que a partir do ano que vem, nós temos sim aí, a partir de fevereiro, março, um levantamento mais concreto dos impactos da reforma na questão trabalhista de modo geral, tanto em relação ao direito dos trabalhadores, como também em relação ao andamento da justiça do trabalho. Até porque muitas normas coletivas, e aí a reforma também traz esse impacto, estão sendo negociadas e são essas negociações que vão pautar também o novo direito do trabalho. O senhor acha que, de fato, ela é prejudicial ao trabalhador? Em vários pontos, ela traz um retrocesso, sim. Né? A questão do trabalho intermitente, a questão da possibilidade agora de se negociar sobre questões, inclusive relacionadas à saúde e segurança, né? Enquanto nos países, em outros países, essas questões do trabalho intermitente já estão sendo abandonadas, a experiência não foi positiva, o Brasil está aplicando esse tipo de legislação a pretexto de gerar emprego. Ou seja, já se tem uma experiência com relação a isso e mesmo assim pretende-se fazer? Nos outros países, inclusive na Europa, estão sendo abandonadas essas práticas, mas no Brasil a pretexto de querer criar novos empregos, e números vão ser gerados, porque o teletrabalho ele considera como um trabalho, 1 hora de trabalho. Então, vai gerar, olha, mais uma pessoa foi empregada, mas por quê? Porque ela foi contratada 1 hora, mas é esse tipo de trabalho que a gente quer no nosso país, historicamente nunca foi assim. A gente falou aí da questão de denúncias, enfim, qual é a principal denúncia que chega hoje, em que âmbito, em que sentido? Hoje o Ministério Público ele tem 7 assuntos sensíveis, que ele atua com maior intensidade. Mas, basicamente, aqui no Amazonas, nós temos questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, sobretudo no polo industrial. Tivemos uma redução na questão do meio ambiente na construção civil, até por conta da redução das demandas, né, na área da construção civil. E também temos na área do comércio, principalmente na questão de ergonomia, supermercados, lojas, né? Então, a questão de postura. Então, hoje, basicamente, as questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, sobretudo a questão relacionada a ergonomia, que aí trazendo aquele problemas de doenças ocupacionais por esforço repetitivo, Lerdort, esse tem sido o maior âmbito. Mas no final do ano, sobretudo a partir dos últimos 4 meses, a gente passou a ter um aumento de demandas por conta de atrasos de salários, sobretudo provocados nos contratos de terceirização, firmados entre a Prefeitura de Manaus e o Estado do Amazonas,
por conta da falta de repasse. O Estado e a Prefeitura deixaram de repassar ou atrasaram o repasse de faturas das empresas que eles contratam e, consequentemente, essas empresas deixaram de pagar os seus trabalhadores. Então, temos empresas aí com 4, 5, 6 meses com trabalhadores sem receber qualquer pagamento. Inclusive, isso tem sido pautado diariamente na nossa atuação e tivemos um caso recentemente emblemático em que mais de 1.500 trabalhadores receberam agora recentemente o pagamento por conta desses atrasos. O 13º salário de mais de 7 mil trabalhadores aí rodoviários foi acompanhado, foi feito, na verdade, com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho. Como é que foi feita essa intermediação? De fato, na semana passada nós mediamos ao longo das últimas 3 semanas, mas que finalizou na semana passada, um acordo envolvendo a Prefeitura de Manaus, o Sindicato dos Trabalhadores e também o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário. Também teve a participação da SMTU, no sentido de buscar uma solução para o pagamento. As empresas alegaram que não teriam condições de pagar os quase 8 mil trabalhadores, o 13º dos quase 8 mil trabalhadores. E aí o que acontece? O sindicato sinalizou, fez a assembleia dizendo que iria entrar em greve. E aí o Ministério Público, diante dessa notícia que foi comunicado, resolveu chamar as partes para conversar. Inclusive, fazia 2 anos que esse tipo de atividade de mediação o Ministério Público não vinha realizando por vários motivos, mas na primeira oportunidade, assumi há pouco tempo a chefia, então a gente conseguiu chamar e resolvemos o problema. Então, as empresas tinham créditos junto à Prefeitura, mas como havia também outras questões relacionadas na Justiça Federal, até perante o Ministério Público Federal, de que essas empresas não pudessem receber, então nós fizemos o pagamento, que a Prefeitura fizesse o pagamento diretamente aos trabalhadores. Então foram identificados todos os trabalhadores, foram lançados os CPFs de cada um dos trabalhadores, com a identificação do valor de cada um desses trabalhadores pela Prefeitura. Foi um trabalho, com certeza, acredito, bem difícil, mas que permitiu que todos eles pudessem hoje estar com o seu 13º pago. E evitando a greve, que é o mais importante. Que é o mais importante, afinal, em momentos de greve, a população é atingida diretamente. Agora, como é que o senhor avalia a rotina desses trabalhadores, dos rodoviários? Olha, é uma rotina, inclusive, nós temos hoje o maior número de dissídios coletivos que nós temos no âmbito da Justiça do Trabalho envolve justamente essa categoria dos rodoviários, por vários motivos. É uma categoria bastante atuante e por qualquer situação acaba buscando greve, e aí a gente pauta que a greve é um direito do trabalhador. É claro que ela deve observar determinados parâmetros legais. Então, nenhum direito é absoluto, isso é básico no direito. Então, quando uma categoria profissional de trabalhadores quer deflagrar uma greve, ela tem que respeitar parâmetros. E no caso dos rodoviários, que eles, por desempenharem um serviço essencial, eles têm que comunicar previamente, né, às autoridades, eles têm que dar ciência à sociedade de que vão entrar em greve para justamente as próprias autoridades poderem se programar e a própria sociedade poder se programar. Então, o grande problema hoje é que muitas vezes o sindicato não observa, por isso que surgem os dissídios coletivos, por isso que muitas vezes há condenação desse sindicato em pagamento de multas por conta da não observância desses parâmetros legais. Se tudo fosse feito em conformidade com a lei, certamente o direito de greve não teria nenhum problema, mas no caso específico, eles fazem greve da noite para o dia e isso não é possível, principalmente por ser um serviço essencial e tem um prazo a ser observado. Mas, independentemente disso, a gente tem conseguido avançar. Eu acho que essas mediações é uma tentativa que o Ministério Público está fazendo no sentido de buscar, de evitar essas greves, né, causando um caos aqui na cidade de Manaus, e a gente vai trabalhar aí certamente nos próximos 2 anos da mesma forma. Vamos falar um pouquinho agora do trabalho escravo, esse assunto importantíssimo. E foi observado, na verdade, ao longo aí dos últimos anos, uma diminuição nos índices aí do trabalho escravo. Porém, isso seria considerado uma falsa diminuição, porque, na verdade, o que diminuiu mesmo é o número de fiscalizações. É isso? Com certeza. Quem cuida da parte de fiscalização, mas o Ministério Público adere a essa fiscalização, é o Ministério do Trabalho e Emprego, que é vinculado ao Poder Executivo Federal. Certo. E aí o Ministério, por conta da crise, a alegação de crise econômica e até mesmo por conta dessa política que está sendo desenvolvida hoje, que dentro desse pacote de reforma trabalhista, de mudanças no conceito de trabalho escravo, o governo federal, especificamente o Executivo Federal, reduziu as equipes
equipes do trabalho de combate ao trabalho escravo, que são equipes em âmbito nacional, também diminuiu o número de auditores fiscais em regiões sensíveis, né, deslocando para outras localidades. Então, o número de trabalho escravos ele não é real, sobretudo quando diz que diminuiu. Na verdade, o que nós temos é que houve uma diminuição das fiscalizações e por conta disso vai gerar uma diminuição nos números. Mas o Amazonas, especificamente, nós continuamos atuando independentemente dessas fiscalizações. Continuamos atuando no caso das piaçabas. Temos várias demandas de trabalho escravo na região de Lábrea, Boca do Acre e Humaitá. E na região de Manicoré, ali num distrito de Santo Antônio de Matupi, que são regiões onde temos muita pecuária, onde temos muito desmatamento ainda e são atividades que aqui no nosso estado o trabalho escravo fica associado, porque com desmatamento aquelas pessoas ficam trabalhando em condições subhumanas e lonas, bebendo água de igarapé, sem ter comida adequada, sem condições de higiene, né? Essas questões também de garimpo, então são situações bastante complicadas. E a piaçava é um trabalho realmente de exploração de muita degradância, principalmente por conta das condições de exposição a risco de picadas de cobra, jacarés, porque eles trabalham dentro da água. Então nós estamos trabalhando aí, como não existe basicamente a figura de um empregador, nós trabalhamos na interpretação de que devemos responsabilizar a cadeia produtiva. Aquelas pessoas estão trabalhando ali, mas alguém está se beneficiando com o trabalho deles. Então essa cadeia produtiva ela deve ser responsabilizada pelo trabalho e pelos riscos daqueles trabalhadores. Quais são os requisitos para que uma denúncia vire inquérito no Ministério Público do Trabalho? Qualquer pessoa que venha sofrer algum problema, um dano, alguma irregularidade trabalhista, ele pode fazer uma denúncia. É claro que o Ministério Público do Trabalho, por força da própria Constituição, ele só atua em questões coletivas, que tenham uma repercussão coletiva. O Ministério Público não é advogado de um único trabalhador. Isso aí o trabalhador ele pode buscar diretamente a Justiça do Trabalho ou buscar um advogado, que é um profissional habilitado, para poder, quem sabe, resolver essa questão. Mas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, quando envolver questões coletivas, você pode fazer uma denúncia, inclusive pelo site, ou indo diretamente ao Ministério Público do Trabalho. E aí, a partir do momento em que nós temos a identificação da irregularidade e quem que comete essa irregularidade, então a materialidade e o fato em si irregular, a gente abre o inquérito civil público, que é justamente um instrumento de investigação que o Ministério Público dispõe para poder fazer todos os levantamentos, para verificar se a irregularidade é comprovada, né, essa irregularidade, e a partir daí, uma vez comprovada, nós podemos fazer uma atuação extrajudicial, que é por meio de um TAC, termo de ajustamento de conduta, e aí com as imposições de multas, combinações para as empresas, e também podemos deduzir isso, caso haja alguma resistência em não querer firmar TAC ou solucionar o problema, deduzir a questão judicialmente perante a Justiça do Trabalho. Procurador, eu queria que o senhor rapidamente falasse para a gente um pouquinho sobre o ano que vem, 2018, quais são as projeções, em que frentes serão prioridades para o Ministério Público do Trabalho. O ano de 2017 foi bom em termos de produtividade, mas, por outro lado, foi ruim por conta das mudanças substanciais que o direito do trabalho sofreu e que, para o Ministério Público, a gente entende que foram mudanças que trouxeram um retrocesso social nunca visto em nosso país. Mas, para o ano 2018, nós esperamos que, apesar de todas essas mudanças, a gente vai conseguir fazer adaptações, sobretudo buscando uma conformidade da atual legislação com a Constituição Federal, que é baseada na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho. No estado do Amazonas, daremos ênfase a essa questão do trabalho escravo e tentaremos conversar, sobretudo, com os grandes demandados, que são aí, no caso, hoje a Prefeitura de Manaus, o estado do Amazonas, por conta só terceirizados, para que evitem esses atrasos constantes, porque são muitos trabalhadores. Então, eles têm muitos trabalhadores que estão à sua disposição ali, e esses trabalhadores estão há muito tempo sem garantir o mínimo que é necessário, que é a sua subsistência. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o senhor. Bom dia. Muito obrigado. Também desejo Feliz Natal e um Ano Novo a todos aí. Bom. Vamos agora fazer a nossa interação com a Rádio FM O Dia 93.1, onde estão Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, a gente vai começar aqui falando sobre eu nem diria aprovação, mas o que ganha destaque aí é a reprovação do presidente da República, apesar de a gente estar vivendo um momento de recuperação na economia, né, inflação baixando, mas a popularidade continua em queda, né? É isso.
Para você, não sei se você lembra, mas em setembro nós falamos aqui, né, recentemente, que em setembro uma pesquisa feita mostrava que 79% das pessoas entrevistadas reprovavam o governo Temer. Esse número caiu de 79 para 74. 79 foi um marco histórico, né? Nunca na história deste país e desta pesquisa se tinha um presidente com tanta reprovação assim. Mas agora ele cai para 74%, ainda está com uma reprovação muito alta, só que o brasileiro começa a enxergar a gestão do presidente Temer com outros olhos. Para você ter ideia, a aprovação dele, né, saiu de 6% para 9%, aumentou um pouco, né, digamos assim. Agora, quando se pergunta das pessoas o porquê da reprovação dele, as pessoas lembram da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, lembram dos casos de corrupção e uma série de outros fatores. Bom, melhorou então a aprovação do presidente. Um pouquinho, mas melhorou. Exatamente. Veio de 3% e agora em dezembro, essa pesquisa foi realizada agora no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, em vários municípios aqui, vários municípios por todo o país, e subiu de 3% para 6%. Melhorou um pouquinho. Tá certo, então. Ótimo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque os deputados da base governista abandonaram o plenário e a votação da LOA foi adiada por falta de quórum. É isso. Pois é, a previsão é que a lei orçamentária anual volte ao plenário hoje da Casa para votação. Eles abandonaram porque, assim, o que aconteceu ontem, durante a aprovação das emendas, o presidente da Casa, Davi Almeida, votou 2 vezes. Ele votou como deputado e votou como presidente, né? Houve um empate, ele votou para empatar e depois ele votou para desempatar. E acabou aprovando aí as emendas. Então, a votação do texto principal da lei orçamentária teve que ser adiada por falta de quórum, porque a base governista simplesmente abandonou o plenário, né? Como forma de protesto em relação à atitude do presidente da Casa, e ficou para hoje a votação. Isso se for votada, né? Isso se for votada, porque eles prometeram que vão continuar com esse protesto aí. Agora, o presidente Davi Almeida disse o seguinte, que se os parlamentares não aprovarem hoje a lei orçamentária anual, não vão ter recesso, não vão ter férias, vão ficar para votar a LOA. Vamos ver o que Será, Wilson? Vamos ver o que vai ficar. Também, mas eles podem ficar com o orçamento previsto para esse ano, né? O que o líder do governo, Dermilson Chagas, disse é que caso a LOA para o ano que vem não seja aprovada, eles vão tomar como base a lei orçamentária de 2017, que não muda muita coisa e o governador ainda pode mudar 40% do que for aprovado pela Assembleia. Então eles vão seguir isso. O que acontece? A função do presidente, ou pelo menos na maioria dos parlamentos e das composições onde há um presidente, ele não vota, né? A função dele é de desempate, é de desempatar. E a gente percebe que há um equilíbrio muito grande na Câmara entre quem é situação e quem é oposição. Exato. E aí, nesse pano de fundo, a gente vê aí que tudo não passa, não se engane o telespectador que eles estão discutindo lá os pontos da lei, não, da lei orçamentária. Diz assim, não, a gente vai ter que investir aqui, ou vai ter... Não é isso a discussão principal. A discussão principal é quem vai ganhar essa queda de braço nessa disputa aí entre o presidente da Câmara e o governador Amazonino Mendes. E isso resquício da eleição suplementar que aconteceu esse ano. Infelizmente, o que deixa a gente mais triste é isso, é que a lei e esse impasse, né, do orçamento não é por questões que vão beneficiar ou não determinados segmentos ou determinadas áreas, né, de atuação do governo do Estado, mas é essa queda de braço aí, porque quem vencer, e isso é independente do que está sendo aprovado, né, a lei orçamentária é uma lei importantíssima, né, porque é o dinheiro que vai ser investido no ano de 2018. Então, quem vencer essa queda de braço soma aí um ponto muito importante. Então, o pano de fundo é esse. E a gente fica vendo, né, o Wilson, através disso, como é tratado, né? Como é tratado o dinheiro público, como é tratado questões tão importantes. Veja bem, você vai dividir ali para onde vai cada verbo, quanto
né, e como isso será distribuído, algo que vai impactar diretamente na vida das pessoas. E olha como é tratado, praticamente como algo mais pessoal do que a favor da população. Eu dou um palpite que eles não votam, não. Pois é, né? E o grande prejuízo aí não é se deputado vai ter recesso, se vai ter férias, não. O grande prejuízo é para o cidadão, né? Exatamente. E o projeto mais polêmico ontem foi o caso do auxílio fardamento para policiais militares. Se o presidente Davi Almeida não tivesse votado, o projeto não teria passado pela casa. A maioria votou para que os policiais militares não recebessem esse auxílio. Então, o presidente Davi Almeida votou favorável como deputado, e aí quando houve empate, ele veio como presidente e votou favorável de novo. Aí passou. E aí passou. Enfim. Vamos acompanhar, né? Hoje tem muitas emoções lá na Assembleia Legislativa. Hoje também tem a votação da proposta do governo para conceder a isenção do IPVA para os né? ônibus, que eles também não entraram no consenso. O deputado Serafim Corrêa pediu vista e aí eles vão votar, vai entrar hoje, vai voltar para a pauta de votação hoje. E a gente vai acompanhar tudinho. Exatamente. Tá certo. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau. E por causa de toda essa discussão aí na Assembleia Legislativa, a votação da proposta do governo de dar isenção do IPVA às empresas do transporte coletivo de Manaus foi adiada. As principais críticas foram sobre o tempo desse benefício, né, que é de 10 anos, e as contrapartidas que as empresas têm a oferecer. O debate durou mais de 1 hora. A proposta original do governo concedia a isenção do IPVA para as empresas do transporte coletivo pela próxima década. Mas, depois de muita pressão, a bancada governista apresentou emenda para que essa renúncia fiscal fosse reduzida para 4 anos. Mesmo assim, a proposta não agradou a maioria dos deputados. Eles alegaram que o projeto não apresentava garantias de redução da tarifa, nem de melhorias no sistema. Uma isenção dessa não pode beneficiar apenas empresários, ela tem que beneficiar principalmente a população, porque o que a gente vê é que o governo dá muitas isenções e isso não é revertido em melhoria no transporte coletivo. Não é correto, não é moral permitir a isenção para as grandes empresas e deixar de fora os pequenos, que são os microempresários, as pequenas cooperativas de transporte executivo, de transporte alternativo. O deputado Serafim Corrêa, do PSB, pediu vista do projeto e, por isso, a votação da proposta foi adiada. Cabe a mim agora a responsabilidade de buscar construir esses consensos para que a gente possa chegar a uma redação que atenda os anseios da casa como um todo. O líder do governo criticou o adiamento. O que tem que deixar claro é o seguinte, não podemos dar dinheiro público a quem não está regulamentado. E o que o pessoal está fazendo aqui na Assembleia é isso. Quer que todo mundo avalize o irregular e dê dinheiro público para quem não está regular. O Polo Industrial de Manaus teve um crescimento de 5% neste ano. Para 2018, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas prevê investimentos de quase R$1 bilhão para projetos voltados para a indústria e para o interior do estado. 38 projetos industriais foram avaliados durante a reunião. Investimentos que ultrapassam os R$800 milhões e que podem gerar mais de 1.000 postos de trabalho nos próximos 3 anos. Vem realmente fazer aquilo que todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito, é a geração de emprego e renda. Desses projetos, 2 são voltados para os municípios de Manicoré e Rio Preto da Eva, com investimento de R$2 milhões. Um desses empreendimentos hoje aprovados, geram renda e ocupação para cerca de 1.000 pessoas, que fornecem, pequenos produtores, que fornecem um leite para o laticínio e que dependem dessa atividade para sua manutenção em plena rodovia transamazônica, num pequeno distrito, que hoje se transforma num polo produtivo importante, rural e gerador de emprego e renda. O destaque também foi para o crescimento de 5,2% do Polo Industrial de Manaus entre janeiro e outubro de 2017. Agora eu quero conversar com você que está desempregado, está procurando aquela oportunidade. Tem vaga disponível no Cine Amazonas. A Thea Morel está ao vivo e vai trazer outros detalhes para a gente. Olá, Thea, bom dia. Quantas vagas estão abertas e para quais áreas?
Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, nós temos aí no Cine Amazonas pelo menos 17 vagas que foram abertas para contratação de pessoas que têm pelo menos 6 meses de experiência. Nós temos aí alguns cargos que são bem comuns, como por exemplo, vendedor, auxiliar de escritório e também recepcionista de hotel. Para isso, é preciso que a pessoa compareça até o Cine Amazonas, né, na Avenida Joaquim Nabuco, número 787, bem na frente da Secretaria de Trabalho, que fica ali, né, do município também, e que leve toda a documentação necessária, inclusive a documentação que comprove a experiência. Um desses documentos importantíssimos é justamente a carteira de trabalho, porque é na carteira de trabalho que você tem ali toda a sua vida trabalhística, né, toda a sua experiência, tudo aquilo que você fez para que você possa aí comprovar que você realmente sabe exercer aquela função para a qual você está se candidatando. Também é muito importante você levar um currículo resumido e aqueles documentos básicos que toda a seleção pede, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, para você poder comprovar se você tem o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior completo. Essa documentação você reúne, leva no Cine Amazonas e você escolhe aí uma dessas vagas para a qual você quer concorrer. O próprio Cine, a própria Secretaria de Trabalho também muitas vezes encaminha para aquelas vagas das quais você tem experiência. Eu vou passar aqui agora uma listinha detalhada dessas vagas. São 5 vagas para encanador, 2 vagas para mecânico, 2 vagas para vendedor interno e externo, 2 vagas para borracheiro, 1 vaga para recepcionista de hotel, 1 para caseiro, 1 para auxiliar de escritório, 1 para instalador de rastreador, 1 para engenheiro de topografia e 1 para auxiliar de serviços gerais. São realmente cargos muito distintos, são experiências muito específicas, mas se você se enquadra em alguma dessas funções, essas 17 vagas estão apenas esperando no Cine alguém que tem experiência e que possa ir até lá para levar o seu currículo e concorrer a ela. Aí uma boa notícia na manhã desta quinta-feira. Obrigado, Teia. E ontem à noite, o delegado Péricles do Nascimento retornou a Manaus. Ele foi recebido com festa por familiares e amigos no aeroporto Eduardo Gomes. Quem também esteve lá foi o governador em exercício, Bosco Saraiva, também o delegado-geral de polícia, o delegado Péricles, que foi baleado no rosto ao participar de uma operação policial no mês de outubro em Manaus, foi transferido para São Paulo para fazer 2 cirurgias que foram bem sucedidas. Ainda não há previsão para que ele retorne às atividades, ele deve passar o Natal e o Ano Novo aqui em Manaus com a família, mas depois retorna para São Paulo para então continuar o tratamento. Nós desejamos saúde e boa recuperação a ele. São 7h03. Atenção, você que está ligando a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi destaque no Manhã no Ar até agora. Jovem de 18 anos é presa por participar de quadrilha especializada em assaltos. O bando escolhia as vítimas através de anúncios em sites de compra e venda. Segundo a polícia, eles demonstram interesse pelo produto e na hora da entrega anunciam um assalto. Outros 2 suspeitos do crime seguem foragidos. Mulher é morta com 4 tiros dentro de carro do Uber. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e atiraram a queima-roupa. A vítima, Iracélia Silva, natural de Manacapuru, morreu na hora. A polícia investiga o caso. O incêndio em uma lanchonete na Avenida das Torres causou tumulto e deixou clientes em pânico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou na fritadeira e as chamas aumentaram após os funcionários tentarem desligar a botija de gás. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Votação do projeto de lei do Executivo Estadual que dá isenção do IPVA às empresas do transporte coletivo de Manaus por pelo menos 10 anos é adiado. Os deputados não entraram em consenso sobre o tempo desse benefício e as contrapartidas que ele tem que oferecer para a população. A lei orçamentária do Estado para 2018 deve ser votada hoje. No total estão previstos gastos de mais de 15 bilhões de reais. A discussão foi suspensa ontem, depois do presidente da Casa, Davi Almeida, votar 2 vezes. Teve confusão no plenário e a discussão teve que ser adiada.
Os atendimentos no Manaus Trans estão suspensos hoje e amanhã. O motivo é que o órgão vai mudar de endereço. Quem tem mais detalhes desse assunto para a gente é o repórter Danilo Alves. Danilo, qual o novo endereço do Manaus Trans e quando o atendimento nesse local vai estar normalizado? Olha só, Carol, a gente está no endereço antigo aqui do Manaus Trans, aqui na Avenida Tefé, no bairro Japim. A partir de hoje e amanhã, todo o processo no fim de semana vai ter essa mudança do setor administrativo e técnico que funciona aqui na Avenida Tefé, mas a partir de segunda-feira o atendimento vai funcionar lá na avenida, na verdade na Rua Urucará, número 1180, no bairro da Cachoeirinha. Por lá, os atendimentos vão ser os mesmos serviços oferecidos aqui nesse Manaus Trans, que já funcionou durante pelo menos 10 anos aqui na Avenida Tefé. Agora, de acordo com informações do próprio Manaus Trans que forneceu para a gente, a partir de segunda-feira são os mesmos serviços. Se você quiser aqui fazer a sua segunda via de multa de trânsito ou ter acesso às informações de como fazer a defesa de uma multa que você recebeu, a comissão de autuação também, você pode fazer uma solicitação por conta da sua infração, ou também você pode fazer a entrada do recurso ao JARI, né, que é a Junta Administrativa de Recursos. Além disso, você também pode realizar a solicitação de sinalizações, interdições de rua e até mesmo aquela documentação para estacionamento dos idosos e também das pessoas com deficiência. Agora, de acordo ainda com o Manaus Trans, hoje e amanhã todo o processo de mudança vai continuar durante todo o dia. Então, por isso, não vai haver atendimento. Por enquanto aqui a movimentação dessa mudança está bastante tranquila. Ainda hoje os agentes devem fazer o comboio com as viaturas, né? No caso, aquelas picapes grandes que o Manaus Trans tem. Pois é, todo o transporte desses veículos vai ser realizado hoje. E amanhã uma grande mudança, os caminhões devem chegar porque aos poucos os móveis, né? Os outros objetos ali do Manaus Trans também devem ter vão, na verdade, ser transportados até o bairro da Cachoeirinha. E por lá, os atendimentos já voltam normalmente na segunda-feira. Se você tiver alguma dúvida ou algum tipo de documentação pendente, se você tiver que oficializar algum protocolo por aqui durante essa semana, você pode se informar nos números 8855-1654 e também o 8855-1316. O número está aí na tela para facilitar para você, se você quiser alguma outra informação. Vamos colocar também, então, aí, minha diretora, o nome, né, desse novo endereço. Rua Urucará, número 1180, no bairro da Cachoeirinha. A partir de segunda-feira, serviço normal. Depois do Natal, a partir, na verdade, da terça-feira, né, que Natal é segunda-feira, é na terça-feira, dia 26. Então, para retificar, então, aqui, para retificar, vai ser no dia 26, na terça-feira. Dia 25 é Natal, estou aqui viajando. Então, na terça-feira já volta o atendimento normalmente, hein? Não cheguem na segunda-feira, pelo amor de Deus, que vai ser feriado. Carol. Tá certo, viu, Danilo? Pois é, só reforçando, então, a volta ao atendimento na terça-feira, dia 26, pós-Natal, né? Porque Natal vai estar todo mundo lá curtindo com a sua família, tranquilo, sem atendimento, então, na segunda-feira, retomando na terça-feira. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. E depois do intervalo tem o quadro Mais Saúde. A gente traz a discussão sobre a aplicação de Botox para fins estéticos por dentistas. E nós vamos explicar como a sua nota fiscal de serviços ou produtos pode se transformar em descontos no IPTU. Daqui a pouquinho a gente volta já.